Vamos acendendo a vela, símbolo de Cristo vivo, lembra o Círio Pascal, lembra o nosso batismo, exatamente no dia em que nós celebramos a dedicação da Basílica do Latrão, ou de Latrão, em que já os relógios estão se aproximando por segundos das 15 horas. 15 horas. Vamos iniciar, então, neste dia de festa, dia da dedicação dessa basílica, com alegria no coração, agradecendo sempre a Deus o dom da vida, o dom da fé, sermos igreja, participarmos de um corpo que crê, que não está perdido, solto, pendurado no pincel, como se diz, mas tem uma história, um passado, um presente, um futuro. Vamos começar, então, como é o dia da dedicação da Basílica de Latrão, dizer que, irmão, é bom se encontrar com Deus. Para isso precisamos do espaço físico também, são as nossas igrejas cristãs. E a primeira delas foi a Basílica do Latrão. Vamos cantar juntos um canto que todos já sabem de cor, está no coração, né? Irmão, é bom se encontrar. Irmão, é bom se encontrar, é bom começar. Irmãos e irmãs, é muito interessante celebrarmos esta data da Basílica de Latrão. O nome Latrão vem de uma antiga família romana que tinha propriedades ali nessa área onde tem a atual Basílica e que foi confiscada pelo imperador Nero. Estamos no primeiro século da era cristã, pelos anos 60, 50, 60. E no século IV, 300 e tanto, o imperador Constantino doou uma parte dessas terras ao bispo de Roma. E o bispo de Roma, que hoje é o Papa, para edificar aí a sua primeira catedral cristã. Por isso, como é a primeira, é considerada a mãe da igreja. Igreja e Roma é a igreja mãe, porque ele teve sua primeira cátedra, casa, cadeira, de onde se ensina. Né? Por suas atitudes e palavras, o mestre esclarecia a seus discípulos que Jesus é o novo templo de Deus, morada do Altíssimo entre nós. Destruí este templo e 3 dias o reedificarei. Falava do seu corpo, porque nós cristãos somos o corpo de Cristo, somos o templo. Né? Então, naturalmente, o povo, para se congregar, precisa de um espaço físico. E todos esses espaços físicos que nós precisamos em cada comunidade, eles remetem ao corpo de Cristo, cuja cabeça é Ele, nós somos os membros, é a Igreja de Cristo. Vamos colocar as nossas intenções, então, para esta missa. Estava próxima a festa da Páscoa, festa dos judeus, e Jesus subia a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas, pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra
da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante, irmãos e irmãs, para continuarmos na meditação desta palavra de Deus, quando celebramos esta dedicação da primeira basílica, da primeira catedral, da Catedral do Papa em Roma, lá em São João de Latrão. São João de Latrão. Interessante, né? A leitura do Carta São Paulo aos Coríntios está fundamentalmente dizendo essa verdade que Cristo disse de si e que se aplica para todos nós. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, onde é que estão os templos de Deus, senão nas pessoas que creem em Cristo, que vivem essa fé? Cristo é a nossa cabeça, nós somos os membros, né? É isso que a primeira leitura quer dizer. Os braços de Deus vêm trazer salvação, porque é como a salvação de Deus vem como um rio que traz água, traz vida, é transporte. E aonde chega a água temos a vida. E os braços de um rio vêm trazer salvação, vêm trazendo Deus, é a igreja, que esses são esses braços do rio que trazem a salvação. E o Evangelho não podia ser outro, né, senão esse da expulsão dos vendedores. Como Jesus tem cuidado com essa casa de Deus, onde as pessoas se reúnem para louvar a Deus, para oferecer o sacrifício, para se animarem. E Jesus entra ali e vê comércio. Então, expulsa, cita aqui São João, Jesus faz um chicote de cordas e expulsou todos, os vendedores de bois, ovelhas, pombas, os cambistas. E depois ele disse para os que vendiam pombas, possivelmente porque as pombas eram compradas pelos pobres, né? Teve um pouco mais de... Ele disse, tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. E então os discípulos lembraram, o zelo por tua casa me consumirá. O zelo pela casa de Deus, Jesus mostra. O zelo pela casa de Deus, na comunidade se reúne. Não é uma casa qualquer, onde alimentamos a fé, onde temos a graça de Deus, onde nos encontramos com os irmãos e precisamos de um espaço físico para isso. Não é um lugar para ser profanado. Ai daqueles que fazem da casa de Deus comércio, exploração, como tem hoje em dia. E não tem divisória de uma igreja para outra, né? Estamos todos aí nesse mesmo barco, né? Ai, o zelo por tua casa me consome, pela casa de Deus consome Jesus. E essa atitude, né? São João de Latrão, essa basílica, a primeira catedral do Papa, né? Era a família Laterani, chamavam a família Laterani, e que foi doada, então, ali. Então, onde temos um complexo arquitetônico muito grande, né? O Palácio Laterano, onde todos os escritórios da Diocese de Roma, onde vive, onde mora também o vigário do Papa para Roma, né? O obelisco grande ali na frente deste obelisco temos também aquelas imagens de São Francisco, porque São Francisco, quando veio para Roma, encontrou o Papa ali. Ali, o Papa morava em Latrão, nesse palácio laterano. Temos o batistério e a Basílica de São João de Latrão. E tudo isso é dedicado aos dois São Joãos, João Batista, que é o santo do Brasil, e São João Evangelista. E então, claro, esse palácio é a primeira igreja, nós temos ali essa festa, então, ela foi fundada já pelo Papa Melquíades, e essa igreja foi construída no século IV, 314, foram 20 anos a 335 para construir essa belíssima igreja, Catedral do Papa, né?
Então, o aniversário dessa dedicação era celebrado inicialmente só em Roma, mas depois passa para todas as comunidades católicas do mundo, né? Justamente para enaltecer o ministério de Pedro, o ministério petrino, do sumo pontífice, que tem a sua basílica ali. Então, ele preside daquela catedral toda a igreja mãe, essa ali é dali que ele preside. É também chamada essa arquibasílica do Santíssimo Salvador. E até que foi construído o Vaticano, o Santo Padre morava ali no Palácio Lateranense, que está unido à Basílica. Então, sendo a catedral da Diocese de Roma, ali contém o trono papal, porque isso é interessante nós compreendermos que o Papa Francisco é o Papa, é o Pontífice Romano, por ser o bispo desta diocese, por sentar nesta cátedra de Roma, por ter essa catedral. Ele é Papa porque ele é o bispo de Roma, e não é o contrário, que por ser Papa, então ele se torna bispo de Roma. Não. É por ser bispo desta porção do povo de Deus, desta catedral, que ele preside a igreja na caridade. Né? E por isso essa igreja ela está acima de todas as igrejas, a Basílica do Latrão. E, inclusive, está acima da Basílica de São Pedro. Por isso ela é a mãe das igrejas, a cabeça de todas as igrejas. Em Roma, claro, nós temos 4 basílicas, né? Temos essa de Latrão, todas elas têm um altar do Papa e tem a Porta Santa. Temos a Basílica de São Pedro no Vaticano, construída sobre o túmulo do apóstolo Pedro. Temos a Basílica no bairro chamado Ostiense, São Paulo, fora dos muros. E temos a Basílica Mariana ali, que não é tão distante do Latrão, que é Santa Maria Maior. Estamos ali. Então, é isso que nós celebramos hoje. Né? Então, quando a Basílica de São João de Latrão, temos esse batistério antiquíssimo, com os seus 8, sua forma octogonal, e como eu dizia nesses dias, no dia de finados, né? As 8 bem-aventuranças, porque são 8. O 8 é o número da ressurreição, os batistérios têm 8 lados. É o dia da ressurreição, porque se conta os 7 dias da Semana Santa, no 8º dia, no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. 8 dias, 8, ressurreição. Né? E o nosso corpo é o templo de Deus. Que nós possamos viver essa realidade, sermos templo de Deus. E que ninguém ouse profanar o templo de Deus, e não ousemos profanar o templo de Deus, que são as outras pessoas e esse mundo todo. Beleza. Muito bem. Vamos fazer o nosso ofertório, nos unindo nas intenções do Santo Padre, pedindo sempre que nós possamos ter essa reverência e esse cuidado com o templo, como Paulo diz, né? Como Jesus expulsa os vendilhões, mas como Paulo também na carta aos Coríntios ele fala, né? O nosso alicerce é Cristo. Né? E diz também, né, que se alguém destruir esse templo, eu o destruirei. Sois santuário. Se alguém destruir o santuário, Deus o destruirá. O santuário, a pessoa humana, somos nós, amados por Deus. Agradecendo a Deus o dom da vida, pedindo o dom da saúde, a recuperação, a Deise, o Paulo e também o Weschenfelder, esposo da Miriam, tenham a saúde, recuperem, possam louvar a Deus na comunidade cristã. Façamos o nosso ofertório.